Olá, amigos, amigas, sobretudo torcedores do Galo. Bom, o clube anuncia a contratação do chileno Eduardo Vargas, de 30 anos, que pertencia, no caso, já pertencia ao Tigres do México. E vamos falar aqui, vamos pontuar por que esse jogador pode ser tão importante assim para o Galo do Jorge Sampaoli. Algumas pessoas dizem que fora do Chile, fora da seleção chilena, talvez ele não seja, ele nunca vai ser um grande jogador. As pessoas que viram o Vargas jogando no Grêmio se decepcionaram muito com a passagem dele no Grêmio e por causa disso dizem que talvez ele não seja assim tão importante para o Atlético. Então vamos pontuar aqui algumas questões da carreira do jogador para concluirmos juntos aqui que talvez ele possa sim ser um jogador muito importante para essa equipe do São Paulo. E não somente no sentido de fazer os gols que a equipe está precisando, mas também no sentido de contribuir de outras formas para a equipe, até mesmo na marcação. Sim, até mesmo na marcação, porque poucos imaginam, mas o Vargas é um jogador extremamente combativo e ajuda muito na marcação, se bem utilizado pelo técnico para executar essa função de marcador. Vejamos como é que as coisas funcionam, portanto. Bom, o Vargas começa a sua carreira no Cobreloa do Chile, que é uma equipe que fica em Calama, no deserto do Atacama. Ele começa no Cobreloa B, depois ele vai para a equipe principal, fica pouco tempo por lá, em função de se destacar bastante. Ele é contratado pela Laú em 2010. Laú, no caso, era dirigida pelo técnico uruguaio Upelusso. E aí ele apresenta alguns jogos interessantes, outros não, alterna boas partidas com partidas irregulares, com partidas regulares, medianas. Não deixa de ser nesse momento um jogador bastante irregular. Então essa irregularidade que ele não apresentava no Cobreloa, mas começa a apresentar em Laú, é algo que vai perseguir, vai estar presente na carreira do Vargas em vários outros momentos, fora Laú e fora a seleção do Chile, e um pouco menos, mas também no Tigres do México, onde ele teve agora uma passagem de alguns anos, de uns 4 anos, bem interessante a meu ver, ao contrário do que se pensa, bem interessante, embora ele não tenha sido esse jogador tão protagonista que se esperava lá no México que ele fosse. Vamos pontuar, portanto, aqui, por que no Galo ele pode ser muito diferente. Bom, quando o São Paulo chega em Laú em 2011, esse jogador passa a ser muito diferente para a equipe. Por quê? Porque ele é aquele que melhor entende as ideias do São Paulo. E o São Paulo descobre no Vargas o melhor intérprete possível para as suas ideias e para o seu modelo de jogo. Sobretudo no sentido do ataque. Como a equipe poderia atacar, como é que a equipe poderia tramar suas jogadas ali no campo de ataque. Qual é o jogador que poderia melhor interpretar as minhas ideias, fazer com que minha equipe jogue, faça a diferença ali no terceiro terço do campo. Qual é esse jogador? Que jogador pode fazer isso? Esse jogador era o Eduardo Vargas. Então o sucesso dele, na relação dele com o Sampaoli, é algo incrível, é notável. E nesse ano de 2011, a equipe da Laú consegue não somente uma apertura, como clausura no Chile, e consegue também o título da Copa Sul-Americana daquele ano. Naquele ano, Vargas jogou 12 partidas pela Sul-Americana, foi artilheiro da competição com 11 gols, quase um gol por partida. No total, pela Laú, dirigida pelo Jorge Sampaoli, o Vargas ele disputou 50 partidas, 50 jogos e marcou 29 gols. 29 gols em 50 partidas, fora as inúmeras assistências que sempre ele dava para os seus companheiros guardarem a pelota no arco dos adversários. Ou seja, um jogador importantíssimo para esse Sampaoli, lá em Laú, em 2011, e de outros anos também. Bom, depois disso, o Sampaoli vai para a seleção chilena e encontra na seleção chilena um Vargas que tinha feito um gol em inúmeros jogos pela seleção. Ele conseguira marcar apenas um gol. Com o Sampaoli a coisa se modifica muito. E ele consegue, em 17 jogos, sob o comando do técnico argentino, anotar 13 gols. Ou seja, de novo, quase um gol por partida sendo dirigido por Sampaoli. No Tigres do México, no total, ele participou de 151 jogos, anotou 42 gols e deu 15 assistências. Ou seja, não é um número ruim. São números bem interessantes também, embora lá no México se pensava que ele fosse ainda muito mais jogador, que ele conseguiria apresentar melhores resultados do que esses que ele apresentou, porque se esperava dele que ele fosse o grande jogador da equipe, e não somente da equipe, mas talvez o grande jogador atuando no futebol mexicano. Isto não aconteceu. E não aconteceu por quê?
Porque o Eduardo Vargas, ele precisa muito do Sampaoli. O Sampaoli é o grande responsável na sua carreira pelos melhores momentos que ele apresentou no futebol. Ninguém no mundo consegue entender melhor a cabeça do Vargas do que o Sampaoli. Ninguém no mundo consegue entender como é que joga esse atleta, esse atacante chileno, melhor do que o Sampaoli. Então, não há nenhuma equipe no mundo hoje melhor para o Vargas atuar do que o Atlético Mineiro, que hoje é dirigido pelo técnico argentino. Então, os seus melhores momentos da carreira, portanto, foram sobre o comando do Sampaoli. E, de novo, eles se reencontram. Acho que esse encontro pode ser muito importante, não somente para o Sampaoli, mas também para o Eduardo Vargas. E aí, no caso, para o Galo, que hoje enfrenta problemas no Campeonato Brasileiro, vem derrapando aí alguns jogos. E se pensarmos esses jogos, a gente vai notar que o Galo sempre continuou com aquele modelo de jogo ofensivo, tentando tramar ali no último terço do campo, pressionando seus adversários. Mas um dos problemas é que o gol não saía, porque às vezes falta qualidade técnica para colocar a bola no arco. E às vezes faltava também, às vezes a equipe sofria com o contragolpe. Porque a gente viu, por exemplo, no jogo contra o Palmeiras, 2 dos gols sofridos pelo Galo exemplificam muito bem como a equipe, às vezes, não consegue ter uma proteção, não consegue dar um combate ali interessante ao portador da bola, e a bola acaba indo, essa necessidade de combater, de recuperar a bola, acaba indo para o setor de defesa, e ali fica realmente muito complicado, porque você tem zagueiros que já estão jogando sempre muito avançados, que precisam voltar, e vamos combinar que não são zagueiros dos mais rápidos. A gente tem um deles, que é o Júnior Alonso, que é um zagueiro realmente muito rápido, mas que, em geral, está trabalhando muito no campo de ataque. E a gente tem o Hever, ou seu substituto, que às vezes não consegue ter a rapidez necessária para bloquear essas jogadas. Portanto, para que a equipe do São Paulo consiga não ter tantos problemas defensivos, é vital que essa equipe consiga recuperar a bola no último terço do campo. Que essa recuperação pós-perda ocorra imediatamente ali no último terço do campo, e a bola seja recuperada sem que esta tarefa seja enviada, seja mandada para o setor de defesa. Então, nenhum dos gols do Palmeiras a gente viu, por exemplo, que havia muitos jogadores do Galo dentro da área do Verdão. Por quê? Porque como a equipe não conseguia fazer o gol, os jogadores vão se adiantando cada vez mais. E aí, muitos entram na área. E quando o Palmeiras recupera a bola, tem pouca gente ali fora da área para dar o combate. E aí fica fácil haver o contra-ataque e o Palmeiras faz um dos gols. No outro gol, não havia tanta gente assim dentro da área. Mas a recuperação da equipe adversária, no caso do Verdão, ocorre por quê? Porque a trama da bola, o passe, a tentativa de construir o jogo ali, através dos passes, né? E fazer com que uma bola fosse colocada para um atacante de frente para o goleiro, isso não estava sendo muito fácil, era uma defesa muito cerrada, e os jogadores não estavam conseguindo executar muito bem essa função. Ou seja, então houve desgaste dessa tentativa, a bola foi recuperada e houve contra-ataque. Por que o Vargas é importante em relação a isso? Porque ele é um excelente marcador nesse último terço do campo. Ele é um grande combatente ao portador da bola. E ele é um grande recuperador de bola também. Ao contrário do que as pessoas pensam, ele recupera muita bola nesse combate, nessa pressão que ele exerce sobre o portador da bola, assim como é a pressão que ele exerce na saída de bola dos seus adversários, dos adversários de sua equipe. Ele pode ser importante nesse sentido, por quê? Porque ele marca muito bem nesse setor quando a equipe perde a bola, mas ele pode ser muito importante também, por quê? Porque ele pode diminuir o tempo em que essa trama para buscar o gol, para chegar ao gol, diminua. Então, o Atlético talvez não demore tanto tempo assim, tentando tramar ali, tentando fazer com que, construindo jogadas para que o gol aconteça. Ou seja, o Vargas pode reduzir esse tempo e, nesse sentido, desgastar muito menos essa tentativa de chegar ao gol e dificultar para que a equipe adversária retome a bola e arme o contra-ataque. O Vargas, por que ele não foi tão importante assim em times como o Grêmio? Porque no Grêmio do Renato Gaúcho, aquela equipe jogava muito, muito defensivamente em alguns aspectos. E o Vargas, o Renato exigia muito que ele fosse um marcador, voltasse muito para marcar. Ele é e pode ser um bom marcador, mas sobretudo se ele marcar ali no campo de ataque, do meio de campo para frente. Quando ele precisa marcar na lateral, nem sempre ele consegue muito sucesso, mas não foi somente por isso. O problema maior não foi esse, foi o mesmo problema que o Vargas vai se deparar no Napoli, que ele tem no Hoffenheim, da Alemanha, e que ele chega a ter no Valência, embora tenha ficado pouco tempo por ali também, e que ele vai ter também no Grêmio. Ou seja,
E aí a gente vai notar novamente por que ele pode ser importante para o Galo. Essas equipes jogavam sobretudo com um centroavante de referência. E o melhor jogo do Vargas acontece quando não existe um centroavante de referência. Porque quando não existe esse centroavante ocupando esse espaço de referência, o Vargas consegue se movimentar por todo esse espaço, fazendo às vezes de centroavante, fazendo às vezes de atacante de lado de campo, e é de um lado, de outro, fazendo às vezes de segundo atacante, de centroavante mesmo, de falso 9. Ele se movimenta por todo esse setor, criando as jogadas. Não somente, portanto, ele vai ser um extremo que vai conduzir bola e fazer o passe, mas ele vai ser, sobretudo, um criador das jogadas, atuando numa equipe que não joga com um centroavante de referência. Meus amigos, qual é o problema do Galo hoje que muita gente fala? O Galo não tem um centroavante de referência. Eu já vi, inclusive, no Twitter, gente importante, que entende muito de futebol, já falando isso. O Galo precisa de um centroavante de referência que coloque a bola para dentro do gol. Não precisa disso. Não é tão necessário assim. No futebol de hoje não é tão necessário você ter um centroavante de referência para que você consiga fazer gols. Então o Vargas, ele é muito importante, o jogo dele acontece muito quando a equipe em que ele está atuando não tem um centroavante de referência, porque ele pode se ocupar de toda essa tarefa aí de criação ali no último terço, de movimentação, abrindo espaço para os jogadores que vêm de trás por dentro também, sendo condutor de bola, sendo passador e sendo assistência. Nessa função ele assiste muito para gol. E não é assim, não são assistências raras que aparecem no jogo e aí depois vai aparecer depois de muitos jogos. São assistências muito frequentes. Ele tem um passe muito qualificado, né, o último passe muito qualificado, que coloca jogadores na cara do gol, que às vezes não vira gol, às vezes vira gol, às vezes não. Mas ele tem essa capacidade de fazer esse último passe muito qualificado. A gente percebe que hoje isso faz falta também nesse Galo do Sampaoli. Então, demorou para chegar, pode ter sido caro, pode ter sido complicado, mas pode ser um jogador realmente muito diferente. Por quê? Porque essa história toda que fala que ele não deu certo num clube, em outro tal, isso pode acabar no Galo do Sampaoli. Por quê? Porque o Sampaoli é quem melhor entende a forma como joga o Eduardo Vargas. O Eduardo Vargas hoje, já é, no Galo do Sampaoli, aquele que melhor entende o que pensa o técnico e o que o técnico quer que a sua equipe execute dentro de campo, sobretudo perto da área dos adversários. Portanto, meus amigos, eu diria que foi uma excelente contratação para esse Galo. Em tese, foi uma das melhores contratações possíveis, talvez a melhor possível neste momento para esse Galo de São Paulo. Se vai dar certo ou não, é outra história, mas em tese, ao menos, foi a melhor contratação para esse Galo do São Paulo. Poderia chegar um jogador mais importante, que no momento apresenta números até melhores do que o Vargas, mas nenhum jogador conseguiria hoje chegar no Galo e entender tanto o que pensa e o que deseja o Sampaoli do que o Eduardo Vargas. Então, nesse sentido, acho que foi, em tese, como eu disse, uma grande contratação. Torço para que tudo dê certo, porque o Galo volte novamente a ser aquele protagonista do começo do campeonato, porque o Galo precisa de um título brasileiro, não ganha desde 1971, a torcida do Galo merece esse título, merece uma equipe protagonista, vencendo, conquistando sobretudo um título do Campeonato Brasileiro. Muito obrigado pela gentileza de terem visto este vídeo, até o final.